Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem, nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre as formas que a gente tem de gravar macro e o principal também, quando vocês abrem o Excel, vocês não vão ter essa guia desenvolvedora aqui habilitada, né? Para quem nunca programou em VBA e nunca utilizou essa função. Então, vou tentar ensinar um pouquinho sobre VBA com vocês, essas vão servir de aulas introdutórias e eu vou passar um pouquinho de teoria para vocês. Depois a gente vai fazer umas uns encontros para fazer alguns exercícios e tirar as dúvidas que vocês forem tendo aí e poder aprofundar um pouco mais isso daí. Então, bem, no Excel a gente tem duas formas de gravar macros, né? Uma que é uma forma muito mais simples, né? Que não é realmente programação em VBA, mas é um jeito de gravar uma macro. Então, por exemplo, usando duas partes. Para quem já tem a guia desenvolvedora ativa, para quem não tem, tem esse íconezinho aqui embaixo. Que esse ícone, quando você aperta ele começa a gravar uma macro. Por exemplo, o nome da macro, vou deixar como macro 1 mesmo, dar um OK. Então tudo que eu fizer agora, o Excel ele vai estar gravando e quando eu colocar para executar essa macro novamente, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz. Então, por exemplo, vou clicar nessa célula aqui, vou escrever meta e aqui nessa outra eu vou escrever consultoria e, sei lá, vou pintar tudo isso daqui. Beleza? É isso daí que eu queria que ele fizesse, então eu vou parar de gravar minha macro. Aonde que eu vou achar minha macro agora? Indo na guia desenvolvedor, vocês vão clicar aqui em macros. Então tá gravada a nossa macro 1. Mas antes disso, para quem não tem a guia desenvolvedor habilitada, né, vocês vão vir aqui em arquivo, vão vir em opções, personalizar faixa de opções, e vocês vão habilitar aqui, para a maioria de vocês vai estar desabilitado, vocês vão habilitar essa guia desenvolvedor e dar um OK. E aí vocês já vão ver essa parte aqui, tá? Então vou dar um Ctrl Z aqui nisso tudo e aí a gente consegue acessar a nossa macro onde? Clica aqui em macros, já vai ver aqui a macro 1. Se eu clicar em executar, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz quantas vezes eu quiser. Assim, foi um exemplo meio chulozinho, né? Só que existem várias outras maneiras de você fazer isso e a gente vai usar isso muito mais para quando a gente não souber fazer alguma coisa. Então, por exemplo, lá no meu código eu quero saber como que eu pinto várias células. Então, a gente pode gravar essa macro, por exemplo. Então, eu quero gravar, deixa eu gravar outra macro aqui. Então, eu quero vir aqui, eu quero descobrir como é que eu faço para pintar essa célula aqui de esse vermelho. E aí eu paro a minha macro. E aí como é que eu vou ver qual que foi o código que o Excel criou automaticamente para mim? Então eu vou lá na guia desenvolvedor e eu entro aqui no nosso ambiente de programação de VBA, né? Que é Visual Basic. Então, esse daqui é o ambiente do nosso Visual Basic. Então dá para você ver aqui, tem pasta de trabalho, tem a planilha e aqui tem módulos. Então o que a gente criou lá foi um módulo, né? Então ele criou duas macros. A nossa primeira macro, que ele pegou, isso daqui vocês não vão entender agora, é o tipo da linguagem que ele escreve quando a gente grava uma macro. Mas o que ele fez? Ele criou meta em uma célula, escreveu consultoria em outra, pegou e escolheu um range lá, daqui a gente vai ver um pouquinho melhor mais pra frente, e aí ele pegou e coloriu aquilo lá. A macro 2 é a mesma coisa, ele escolheu um range lá, que era a célula J7, selecionou ela, com essa seleção ele fez algumas coisas aqui que a gente vai ver depois o que é, mas basicamente o que ele fez foi pintar aquela célula lá de vermelho, tá? Então, mais ou menos isso daqui. Então, falando um pouquinho sobre o que é esse ambiente que a gente tem aqui, né? A gente pode ver aqui primeiramente, nessa primeira tree aqui, a gente tem a nossa pasta 1. Então, o que é a pasta 1? É toda a pasta de trabalho que a gente tem, ó, chama pasta 1. Se eu abrir uma nova aqui, uma nova pasta de trabalho em branco, e a gente entrar lá novamente no nosso editor,
Vocês vão ver que agora eu tenho duas pastas, né? Então a nossa pasta 2 e a nossa pasta 1. Beleza. Vamos fechar a pasta 2. Então, voltando aqui para o Visual Basic. E aqui a gente tem algumas coisas com as quais a gente pode trabalhar. Então, a gente pode colocar uma programação dentro da pasta de trabalho. Então, se eu clicar duas vezes aqui, eu vou abrir um lugar onde que eu posso desenvolver a minha programação para a pasta de trabalho inteira, para algumas situações específicas. Eu posso colocar em planilhas. Então, aqui a linguagem de planilha é um pouquinho diferente. É o planilha 1. Se eu clicar aqui, eu vou ter uma planilha 2, planilha 3. E voltando lá para o Visual Basic, então, para cada uma dessas abas, que ele chama aqui de planilha, eu posso desenvolver uma programação específica para cada uma dessas abas. Porém, geralmente a nossa programação, a gente vai fazer ela dentro de módulos. E aí, como é que a gente insere um novo módulo? Eu quero excluir esse daqui que foi criado. Então, remover módulo 1, sim. Colocou para salvar. Peraí, remover módulo 1, não quero salvar. Beleza. Eu não tenho nenhum módulo. Como é que eu vou criar um módulo novo de programação? Então, eu vou vir aqui em inserir e eu vou inserir um módulo. Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante, inserindo módulos que vão executar a nossa programação. Outra coisa que é muito importante, que na verdade eu acho que é o que é mais usado, né, para VBA, quando você vai mexer com alguma planilha, é inserir user forms. Isso daqui a gente vai ver mais para frente, mas é esse ambiente aqui no user form 1 que a gente vai criar os nossos formulários e a gente vai poder colocar programação nesse formulário para automatizar uma planilha, deixar ela bastante sólida. E aqui é bem um joguinho de quebra-cabeça como é que a gente forma esse formulário, né? Só mostrando um pouquinho. Então, por exemplo, você insere botões de comando somente colocando eles aqui. E aí você quer colocar um código associado quando você clicar nesse botão quando estiver rodando. Se ele der 2 cliques, ele já vai abrir a linha de programação dentro dessa parte userform 1 aqui, que vai criar uma programação. Como é que eu vejo aquele formulário de novo? Eu clico 2 vezes aqui e eu vou ver esse formulário. Então, quero colocar outro botão. Então, se eu der 2 cliques, ele já vai aqui, ó. Drive Sub, Command Button 1, clique. Então, é isso que vai acontecer quando eu clicar no Command Button 1, tá? Então, isso daqui era só para mostrar um pouquinho melhor para vocês. Aqui também temos as abas de depurar, que em alguns casos a gente pode utilizar bastante elas, inserir, exibir. Então, parece um pouquinho feio de início, mas depois fica bem tranquilo. É isso, galera, para a primeira aulinha, só para apresentar um pouquinho o ambiente para vocês. E nas próximas aulas a gente vai desenvolver um pouquinho melhor isso daí, vai poder entender melhor como é que a gente programa em VBA. Fechou? É isso, obrigado.